Bom, trilheiros e trilheiras, vamos dar sequência no nosso curso de exclusão do crédito tributário. Continuaremos o tema isenção tributária, que é a primeira espécie de exclusão. A isenção, ela pode ser classificada quanto à sua onerosidade. Essa classificação ela é feita em razão de uma distinção que o próprio CTN faz. Ela não é uma classificação vã, mas ela é bastante, pelo contrário, ela é bastante relevante. A isenção, então, ela pode ser não onerosa ou onerosa. A isenção não onerosa é aquela que é concedida pelo ente tributante por mera liberalidade, sem exigir qualquer contrapartida de quem se beneficia da isenção. Já a isenção onerosa é aquela em que há a exigência dessa contrapartida por parte de quem vai receber o benefício da isenção. Tá, mas qual é a relevância dessa distinção? Veja bem, se o ente tributante exige uma contrapartida para a concessão da isenção, não é justo que, após o contribuinte fornecer a sua contrapartida, simplesmente, da noite para o dia, a administração retire o direito à isenção desse contribuinte. Afinal de contas, o contribuinte, ele gastou para fazer jus a essa isenção. Então, em razão disso, é que o CTN faz essa distinção no seu artigo 178, que diz o seguinte: a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso 3 do artigo 104, que trata da retroatividade da lei, né? Bom, veja só, o que esse artigo 178 está dizendo? Que a isenção, se ela for gratuita, não onerosa, ela pode ser livremente suprimida. Agora, se a isenção for onerosa, aí não. O contribuinte que já prestou a sua contraprestação, ele terá direito adquirido a gozar dessa isenção. Essa é a primeira observação. Segunda observação. Para que a isenção seja considerada onerosa, ela tem que ser concedida por prazo certo e em função de determinadas condições. Se ela foi concedida apenas em função de determinadas condições, ou seja, apenas em razão de alguma contrapartida, de algum ônus imposto ao contribuinte, mas por prazo indeterminado, essa isenção não é onerosa, ela é considerada gratuita. Veja, tem que ter os dois requisitos. Então, esse é a segunda observação que eu faço a respeito do artigo 178. Essa isenção onerosa não poderá ser livremente suprimida. Bom, feita essa primeira aproximação com o tema, é necessário fazer algumas distinções. Primeira distinção que eu quero que você faça. Não confunda a supressão da isenção onerosa com a revogação da lei que concede a isenção. Uma coisa é a revogação da lei que concede a isenção, outra coisa é a supressão da isenção. Então vamos lá. A lei que concede a isenção pode ser livremente revogada. O Congresso não fica preso a uma norma que o Congresso no passado havia ditado. No passado, estavam no Congresso representantes dos nossos antepassados, às vezes pessoas que já até morreram. Não faria sentido que numa sociedade dinâmica os nossos representantes não pudessem modificar essa norma. Então o Congresso pode livremente suprimir a lei, independente dessa isenção ser onerosa ou não onerosa. Esse é um primeiro ponto. Agora, a isenção a que o contribuinte individualmente faz jus. Essa isenção, se gratuita, ela pode ser suprimida a qualquer momento. O Estado, por mera liberalidade, concedia isenção. Não exigia qualquer contrapartida. Da noite para o dia, o Estado pode suprimir essa isenção. Agora, se o Estado exigiu desse contribuinte uma contrapartida, ainda que a lei que prevê a isenção seja revogada, o contribuinte ele já fazia jus a gozar da isenção por um prazo certo. Ele continuará fazendo jus. Eu vou dar um exemplo. Imagine que a União decida isentar de IPI os representantes de calçado, os fabricantes de calçado. Mera liberalidade, a União isentou de IPI. Da noite para o dia ela pode suprimir. E da noite para o dia, suprimindo essa isenção, os fabricantes de calçados terão que passar a recolher o IPI.
Agora imagine só que ao invés de fazer a isenção, conceder a isenção nesses termos, a União tivesse exigido para a concessão que os fabricantes de calçados tivessem construído creches para os filhos dos seus trabalhadores. Então, gozarão de isenção pelo período de 4 anos, vejam, período certo, pelo período de 4 anos, aqueles fabricantes de calçados que construírem creches para os trabalhadores, para os filhos dos seus trabalhadores, os filhos dos seus empregados. Esses fabricantes de calçados gozarão de isenção por 4 anos. O fabricante de calçado que tiver interesse nessa isenção, ele vai lá, constrói a creche, comprova que ela atende a todos os requisitos legais, é suficiente para os filhos de todos os seus empregados, etc. e tal, leva uma petição à autoridade competente que dará um despacho administrativo reconhecendo o direito desse contribuinte à isenção pelo período de 4 anos, conforme previa a lei. Esse contribuinte, ainda que a lei seja revogada, terá direito à isenção por esse período de 4 anos. Ah, mas e o contribuinte que ainda estava construindo a creche? Não, esse contribuinte, quando a lei foi revogada, ele ainda não fazia jus à isenção. Ele não terá direito adquirido à isenção. Ele se deu mal, gastou o dinheiro, mas como ele não implementou todas as condições a tempo, ele não fará jus à isenção. Então veja só, a lei pode ser livremente suprimida. A isenção onerosa não pode ser livremente suprimida. É isso que diz a súmula 544 do STF. Isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas, ok? Bom, além disso, as isenções podem ser classificadas quanto à generalidade. A isenção ela pode ser concedida em caráter geral ou em caráter individual. Isenção concedida em caráter geral. As aplicações decorrentes de investimentos na poupança não serão tributadas de imposto de renda. O rendimento não estará sujeito à tributação pelo imposto de renda. É geral. O contribuinte não tem que comprovar nenhuma condição. Basta ele ter investido seu dinheiro na poupança e o rendimento decorrente da poupança estará isento de imposto de renda. É geral. Agora, uma isenção concedida em caráter individual. Esse exemplo que eu te dei dos fabricantes de calçados é um exemplo dos fabricantes de calçados que têm que comprovar a construção da creche para os filhos dos seus empregados. É um exemplo de isenção concedida em caráter individual. Outro exemplo de isenção concedida em caráter individual é aquele do João, que é portador de deficiência física nos termos da lei do IPVA. Então, esses são exemplos de isenções concedidas em caráter individual. Qual a relevância? O artigo 179. Ele diz o seguinte: a isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. Exatamente como no exemplo. Então, contribuinte que se entende no direito de gozar da isenção, ele vai requerer esse direito à autoridade administrativa, que por meio de um despacho reconhece o direito à isenção. Ok? Tá. O parágrafo 1º diz o seguinte: tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, é o caso do IPVA, a cada 1º de janeiro do exercício ocorre o fato gerador, então daí alguns dias a autoridade competente já efetua o lançamento, por período certo de tempo, anualmente. Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção. Então, vamos pegar esse exemplo do João, que é portador de deficiência física nos termos da lei estadual do IPVA. O João, ele vai obter um despacho mediante requerimento, ele vai obter um despacho da autoridade administrativa, por meio do qual se reconhece o direito à isenção desse tributo. Antes de expirar o prazo em que é reconhecido o direito à isenção, cabe ao contribuinte se dirigir novamente à administração e pleitear novamente o seu direito à isenção. E se o contribuinte cochilar e o prazo expirar? E aí a autoridade vier lançar o tributo? Aí o contribuinte se deu mal nos termos do
parágrafo 1º do 179, ok? Na realidade, o parágrafo 1º joga a responsabilidade para o contribuinte. Olha, se o contribuinte faz jus à isenção, concedida em caráter individual, ele é que tem que se dirigir à administração para para mostrar à administração que ele tem o direito à isenção, ok? Aqui, o parágrafo 1º ele diz que é a cada período de lançamento do tributo. Obviamente que, nesses casos, a legislação acaba estendendo esse prazo, né? Não, de modo que não é necessário renovar esse despacho a cada período. Imagina, o portador de uma deficiência física irreversível, não faria sentido que a administração gastasse seus funcionários, gastasse papel, enfim, para todo ano reconhecer o direito desse portador de uma necessidade especial à isenção. Então, a lei acaba estendendo esse período. Na prática, esse período fica maior do que a periodicidade de incidência da norma, ok? Bom, para fechar, o parágrafo 2º diz o seguinte: o despacho referido nesse artigo não gera direito adquirido, aplicando-se quando cabível o disposto no artigo 155. Aí você poderia ficar na dúvida, falar assim, pô, mas espera aí, você tinha falado da isenção onerosa, que quando o contribuinte implementasse as condições, ele teria direito adquirido. Sim, veja só, o parágrafo ele tem que ser lido dentro do artigo. O artigo está tratando das isenções concedidas em caráter individual. As isenções concedidas em caráter individual seguem essa disposição aqui. As isenções concedidas em caráter oneroso têm que seguir a disposição do artigo 178 do CTN. No caso, se a isenção for onerosa e o contribuinte implementar todas as condições para fazer jus à isenção, ele terá sim direito adquirido. Ainda que a lei seja revogada, ele terá direito adquirido a gozar da isenção. Quem diz isso é o STJ, eu mencionei o julgado para você aí no slide. E a diferença fica muito clara quando se pensa no caso, por um exemplo, da isenção concedida em caráter gratuito. Então, imagina que uma isenção concedida em caráter gratuito e em caráter individual, esse despacho administrativo não gera direito adquirido. Então, vamos supor que a autoridade percebesse que João deixou de preencher os requisitos para fazer jus à isenção durante um período de tempo, né? O despacho conferia a ele o direito de isenção durante um período certo de tempo, mas João deixou de preencher os requisitos. Ele se convaleceu da sua deficiência. Veja só, o despacho não confere a ele o direito adquirido, afinal de contas, essa era uma isenção gratuita. O Estado gratuitamente concedeu essa isenção, sem exigir nenhuma contrapartida. Ok? Então, esse é o teor do parágrafo 102º. Ele nos remete aqui ao artigo 155, que trata da moratória, aquelas condições em que a autoridade administrativa reconhece o direito à moratória, mas esse despacho só se deu em razão de dolo ou simulação. Enfim, essas situações excepcionais, isso foi bem explicado na aula de moratória e uma simples leitura do artigo 155 você consegue compreender bem o que está disposto com relação à moratória se aplica também com relação à isenção, tá ok? Bom, pessoal, dessa aula era isso e eu espero vocês na aula que vem.